Da pronunciada. Senhora Caroline, boa tarde. Boa tarde. Qual o seu nome completo? Caroline de Paiva Machado. A sua naturalidade, a cidade que a senhora nasceu. Belo Horizonte. O seu endereço. Rua Pouso Alto, número 75, Marimbá. Seu estado civil. Viúva? A senhora tem filhos? Não. O nome do seu pai? Anderson Vanner Machado. Sua mãe? Diva Vânia de Paiva Machado. Profissão? Supervisora de UTG. Sua escolaridade? Pós-graduada. Já foi preso ou processado alguma outra vez? Não. Agora, eu vou fazer a leitura aqui para a senhora, tá? Da denúncia, que é a acusação que é feita no processo contra a senhora, tá bom? Só mais algumas questões. A senhora toma algum remédio controlado? Agora sim. Desde que a senhora entrou no sistema prisional? Sim. Que remédio que a senhora está tomando? Fluoxetina, copromazina e amitriptilina. Ok. Faz uso de droga, senhora Caroline? Não. Ok. Vou fazer a leitura da acusação, tá? E depois dessa leitura da acusação, eu já, de antemão, esclareço à senhora e aos jurados que a senhora tem direito ao silêncio em relação a todas as perguntas que forem relativas à acusação, tá? A partir desse momento em diante, a senhora tem direito a ficar em silêncio. E advirto aos senhores jurados também que o silêncio não pode ser usado em prejuízo da acusada. É um direito constitucional que não pode gerar nenhum prejuízo à defesa, tá? Por determinação da nossa Constituição Federal. Então, eu faço esse esclarecimento aos senhores jurados que não podem pesar o silêncio contra ela, caso ela venha a utilizá-lo. Ok? Então, a acusação contra a senhora é a seguinte. Consta que, no dia 11 de fevereiro de 2023, por volta de 7h54, no interior da residência localizada na rua Pouso Alto, número 75, bairro Marimbá, município e comarca de Betim, a senhora, voluntária e conscientemente, ciente da ilicitude e reprovabilidade da sua conduta, imbuída de animus necandi, ou seja, de intenção de matar, por motivo torpe, mediante emprego de veneno, e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, teria ofendido a saúde de Denis Carneiro Afonso Silva, provocando-lhe as lesões que deram causa à sua morte, que se consumou no município e comarca de Itabirito. Segundo consta dos autos, na data e horário citados, a senhora, ciente que seu companheiro viajaria para a residência dos seus pais, teria ministrado veneno e colocado na bebida da vítima momentos antes dela sair de casa. De acordo com os elementos do caderno investigatório, segundo a denúncia e filmagem, ter ingido o líquido em um copo de cor preta antes de adentrar no seu veículo e prosseguir viagem. Copo este que foi alvo de análise em laboratório, tendo constatado a presença de terbufose e carbofurano, substância popularmente conhecida como chumbinho, conforme laudo que consta dos autos. De acordo com os autos, segundo a peça acusatória, a vítima teria saído de sua residência após ter ingerido a bebida envenenada pela senhora, com destino a Ponte Nova, Minas Gerais, para a residência dos seus pais, e durante o trajeto a vítima teria passado muito mal, estacionado o veículo no terminal rodoviário de Itabirito, ocasião em que passou a evacuar e vomitar, vindo a óbito no local, logo em seguida, em razão do envenenamento. De acordo com o inquérito policial, na mesma data, durante esse trajeto, a vítima teria informado, noticiado a senhora sobre a condição dela através de mensagem via WhatsApp, e no momento em que realizou a parada no terminal rodoviário de Itabirito, teria efetuado uma chamada telefônica para a senhora, comunicando que estaria passando muito mal. Com essas informações e tendo consciência do grave e iminente perigo em que se encontrava a vítima, segundo ainda a denúncia, em vez de acionar o socorro no local para exercer o dever de assistência ou pedir ajuda, que seria mais rápido e efetivo, a senhora saiu de Betim para ir ao encontro do companheiro,
onde, chegando no local, teria acionado a ajuda do Corpo de Bombeiros Municipal. A vítima, por sua vez, foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros à UPA de Itabirito, já sem vida, apresentando sinais compatíveis com envenenamento. Conforme laudo pericial, folha, à época 197, foi constatada na mucosa gástrica e estomacal da vítima a presença de terbufós, popularmente conhecido como chumbinho, e ainda de acordo com as investigações, a vítima possui histórico de envenenamento contra a mesma vítima. No caso em análise, consta ainda que estado de ânimo da senhora imbuída de ânimo necândio, ou seja, intenção de matar, teria estado evidenciado, segundo a denúncia, em razão da forma utilizada para alcançar a empreitada criminosa, ministrando veneno de forma consciente e premeditada, e a acusação imputa à senhora as incidências qualificadoras do motivo torpe, emprego de veneno e recurso que dificultou a defesa da vítima. O motivo torpe, segundo a denúncia, extrair-se-ia da notícia presente nos autos, a vítima praticou homicídio visando herdar o patrimônio, que a autora, aqui é um erro material, que a senhora teria praticado homicídio visando herdar o patrimônio da vítima. A segunda e terceira qualificadoras, ou seja, estariam demonstradas pelas provas periciais, que comprovam a constatação na mucosa gástrica estomacal da vítima da presença de terbufós, substância popularmente conhecida como chumbinho, e que essa substância teria sido ministrada sem conhecimento da vítima, e que isso teria sido um recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. Aí consta aqui o relatório, o levantamento pericial, laudos periciais. Então, essa é a acusação feita pelo Ministério Público, imputando à senhora o crime de homicídio triplamente qualificado, tá? Na forma consumada contra a vítima Denis Carneiro Afonso Silva. Então, feita a leitura da acusação, posso... Só quer perguntar ela? Eu só vou perguntar para ela se é verdadeira ou não a acusação, e depois passar a palavra às partes. Essa acusação aqui que eu fiz a leitura é falsa ou verdadeira? Falsa. Ok, passa a palavra, doutor Fernando. Ela vai responder só a defesa. Ok. Não, então passo a palavra à defesa, e se os jurados tiverem alguma pergunta, podem formular por escrito, tá? Carolina, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Sim. Eu gostaria que você relatasse para nós o que aconteceu naquele dia, da infelicidade da morte do Denis. Como que o dia começou, como que se procedeu. Vou deixar você falar e, se você acha necessário, eu vou te questionando algumas coisas para esclarecer para nós e para os jurados. Tá? Lembrando também que é muito importante que os jurados façam perguntas para tirar da justiça, que é você que está sendo acusado aqui. Então, todas as perguntas que tiverem, você também vai responder, independente de qual seja a pergunta. Pode começar. No dia 11 de fevereiro, foi um sábado, nós acordamos, o Denis arrumou para ir destinar a Ponte Nova. Ele pegou um copo, colocou H2O e desceu as escadas tomando esse H2O. A gente deu um beijo e ele saiu de casa. Conversei com ele por telefone para saber se ele tinha comprado um produto que a mãe dele tinha pedido. Ele falou que sim. E depois ele me falou por mensagem que estava com uma dor de barriga. Eu perguntei ele se ele tinha melhorado. Ele me respondeu: caguei e melhorei. E depois disso, foi conversar com ele às 10h30 da manhã. Quando ele me ligou, eu estava indo para a casa da minha mãe, ele me ligou, falou que estava com dor de barriga e vomitando e pediu para mim ir buscar o carro. Aí eu voltei para casa, guardei a moto, troquei de roupa e chamei um aplicativo de Uber, porque
porque já que eu ia para voltar com o carro, não dava para mim ir de moto. Durante o caminho, eu fui tentando ligar para ele por algumas vezes, liguei tanto no corporativo quanto no pessoal e ele não atendia. Só que já era de praxe o Denis passar mal e tirar um cochilo. Então eu não me preocupei. Chegando lá por volta de 1 hora, eu fui procurar ele no banheiro primeiro, porque como ele falou que estava com dor de barriga, eu fui até o banheiro. Ele não estava no banheiro. Terminei de dar a volta na rodoviária e fui até o carro. O carro estava com as maçanetas destravadas e quando abri o carro estava ligado ainda. Ele estava com o banco do motorista reclinado, deitado. Aí na hora eu tomei um choque e liguei para o 193. Aí do 193 eles me deram o telefone da brigada, já liguei para a brigada. A brigada desceu já de imediato. E enquanto eu ainda estava na rodoviária, eu liguei tanto para a irmã dele quanto para minha mãe para falar a situação que o Denis estava. Nisso, quando a brigada chegou, levou para a UPA. Na UPA, o médico que atendeu ele falou que ele estava com sinal vital insuficiente para ressuscitação. Quando o médico me passou que o Denis tinha morrido, aí eu entrei em desespero, passei mal, eles me atenderam lá, me medicaram e me deitou numa maca. E fiquei aguardando minha mãe chegar, a família dele chegar. E enquanto eu estava aguardando, a polícia militar chegou até mim primeiro. Pegou o meu telefone, o telefone do Denis e a chave do carro. Viu a hora que o Denis tinha me ligado, viu a hora que o Denis tinha me mandado uma localização, porque quando o Denis falou que estava passando mal, ele me mandou uma localização no WhatsApp. Por isso que eu sabia onde que ele estava. E pegou a chave do carro. Aí ele me devolveu os 2 telefones e ficou com a chave do carro. Falou que o carro seria periciado. Do mesmo jeito que o policial me devolveu o telefone do Denis, ele estava todo sujo de vômito. Eu só limpei o vômito e guardei. E fiquei aguardando a perícia. Nisso, a família do Denis chegou. Quando eles chegaram, eles não quiseram nem saber o que tinha acontecido. Já chegou me acusando de envenenamento. Só um minutinho, vou te interromper. Quando o Denis te liga, ele fala para você pedir socorro ou para você buscar ele com o carro? Para mim, buscar ele com o carro. E quando ele te manda o áudio falando que tinha caguei e melhorei, quando está no áudio, ele falou onde ele estava, onde passou? Ele tinha passado primeiro no supermercado ABC, depois passou no supermercado Atacadão, tanto que ele foi no banheiro do Atacadão e depois seguiu viagem. O produto que a mãe dele teria pedido para comprar? Um shampoo. E ele, nessa ligação, ele falou que tinha comprado shampoo? Sim, falou que tinha comprado. Quando você pegou o Uber, você lembra quantas vezes você ligou, tentou falar com ele? Tem mais de um, tem mais de um? Inúmeras vezes, nos 2 telefones, nenhum dos 2 ele atendia. Quando você chegou lá na rodoviária, o carro, quando você chegou na rodoviária, você falou que foi no banheiro. Primeiro procurei ele no banheiro e depois voltei para o carro. Quando você abriu o carro estava como? Ligado, farol apagado? O carro estava ligado, com o ar ligado e os faróis acesos. Você percebeu a temperatura do ar? Estava muito baixo, muito alto? O carro estava gelado. Você se recorda, quando você chegou na rodoviária, você tinha muitas pessoas, tinha muitos carros, como estava lá? Sim, a rodoviária estava bem movimentada. Tinha muitos carros. Tanto que na hora que foi constatado o óbito do Denis, apareceu um tanto de gente em volta. E tinha outros carros estacionados, só tinha o dele ali naquele Não, tinha vários carros estacionados. A
Além desses carros, tinha pessoas a pé? Tinha pessoas, inclusive teve uma funcionária que falou que viu o Denis indo ao banheiro por algumas vezes, depois viu o Denis dentro do carro e que em momento algum ele pediu ajuda. Quando a brigada chegou para socorrer o Denis, foi nesse momento que eles te entregaram o celular? Sim, o bombeiro tirou de tudo dentro do carro, as chaves, celular e me entregou a chave do carro e trancou o carro. O Denis estava com 2 celulares. Sim, os 2 celulares. Eles me entregaram um. Esse um que eles me entregaram é o que estava todo vomitado, sujo de vômito. Foi o que eu limpei e quando o senhor policial me pediu, eu passei para ele. Naquele momento ali na UPA, você entregou o celular policial? Na UPA eu entreguei tanto o meu quanto do Denis. O policial voluntariamente te devolveu? Sim, ele me devolveu e falou que ficaria somente com a chave do carro. Chave da casa foi devolvida? Foi me devolvida. Chave e os documentos do Denis. Lá na UPA, quando você chegou lá, com lote, doada, sem saber o que fazer, teve alguém para cuidar de você ali no momento? Sim, eles me atenderam. Minha pressão subiu muito, eu passei mal. Foi te dado algum medicamento? Sim, fui medicada. E me deitaram numa maca para ficar de observação. Você se reporta que foi conversado com o motorista aplicativo do Uber? É quando você encontrou o Denis? Não, não conversei com ele. Lá na UPA, você foi medicada, colocada na maca. Ficou alguém cuidando de você? Sim, ficou uma enfermeira. Te monitorando? Sim, E aí, depois, a família de Denis chegou? sim, a família do Denis chegou, já chegou me acusando de envenenamento. Sem nem saber o que que tinha acontecido ou que horas que o Denis saiu de casa, o que que o Denis estava sentindo. Eles não procuraram saber. E nisso eu fiquei aguardando a perícia chegar. Só que a perícia não conversou comigo. Apareceu foi a dona Eunice quem fez a remoção do corpo da UPA. Quando foi fazer a remoção do corpo, eu até ofereci meu plano funerário, porque eu pago o plano funerário para minha família. Tanto o pai quanto a Eunice falou que eu iria atrapalhar o processo se usasse meu plano funerário. Só que na hora eu não entendi o que seria atrapalhar esse processo. Eu só fui entender no domingo. Aí, depois que o corpo foi removido, nós fomos embora e a Eunice falou que o corpo seria liberado do IML às 9 horas da manhã. No domingo, nós fomos até a delegacia de Ouro Preto, porque quando procura por IML de Ouro Preto, o endereço dá lá na delegacia de Ouro Preto. Chegando lá, procurei pelo corpo do Denis. O investigador que estava de plantão falou que não tinha corpo com o nome do Denis para ser necropsiado. Aí foi onde eu liguei para a família do Denis para saber onde que estava o corpo do Denis. A resposta deles era que eles não sabiam onde que estava o corpo do Denis. Aí, tanto eu quanto minha irmã, a gente começou a ligar para as funerárias, tanto de Itabirito quanto de Ouro Preto, para tentar achar onde que o Denis estava. Aí, nesse momento, enquanto a gente estava lá na delegacia ainda, a Eunice ligou pro investigador que estava na delegacia. Eunice é a dona da funerária. A Eunice ligou para o investigador que estava de plantão e falou que naquele momento que o corpo do Denis iria para necrópsia, porque até então o corpo do Denis não iria ser necropsiado. Aí, depois disso, a gente foi para a fazenda onde ia ser o velório do Denis. Chegando lá, todo mundo já olhando de cara virada para a gente, porque o pai dele já tinha falado com todo mundo que eu tinha envenenado o Denis. Aí a gente ficou aguardando o corpo do Denis chegar. Quando o corpo do Denis chegou e fez a abertura do caixão, eu tinha levado um crucifixo que eu tinha dado o Denis para enterrar junto com o Denis. Por 3 vezes eu colocava a correntinha e eles tiravam.
Na terceira vez, a mãe dele me empurrou do lado do caixão e tirou a correntinha. Foi onde que eu chamei minha mãe para a gente ir embora, porque eu não estava mais conseguindo ficar ali com todo mundo me olhando de cara virada. Aí, na terça-feira, eu fui tirar o boletim, o atestado de óbito do Denis. E eu precisava dos dados da família dele para colocar no atestado de óbito. Liguei para a família, eles não me atendiam. Mandei mensagem, eles visualizavam e não me respondiam. Quem me ajudou com os documentos da família foi a menina do cartório, porque a família do Denis, em momento nenhum, quis me ajudar com nada. E nisso, eu já tinha conhecimento do boletim de ocorrência que a família do Denis tinha registrado contra mim. Então, eu já tinha arrumado um advogado que ficou a cargo de providenciar meu depoimento, que ficou em contato com a delegacia. Aí marcou o meu depoimento. Coincidência ou não, no dia que estava marcado o meu depoimento, eles ligaram para o meu advogado desmarcando o depoimento e foi onde que a família publicou a primeira reportagem falando que eu era a principal suspeita pela morte do Denis, falando inclusive de outros possíveis envenenamentos. Sendo que na época que o Denis passou mal, em 2022, a família do Denis participou da internação tanto quanto eu, conversaram com os médicos tanto quanto eu, e nunca foi cogitado envenenamento. Eu sempre me dei bem com a família do Denis, até o Denis começar a apresentar os sintomas da depressão. Quando o Denis começou a apresentar os sintomas da depressão, a família dele falava que a culpa da depressão dele era minha, e não aceitava a depressão do filho, nem o tratamento da depressão do filho. E, e é isso. Logicamente, que aqui hoje está se julgando a questão da morte do Denis, e não vou para trás. Mas só para esclarecer aqui para os jurados, quando o seu Ailton alega que tomou um café envenenado na sua casa, né, outras pessoas também tomaram esse café? Sim, eu, o Denis tomamos, só a Maria que não tomou, mas o Ayrton tomou, o Denis tomou e eu tomei, da mesma garrafa. Vocês estavam sentados ali numa mesa e todo mundo tomou café. Eles estavam em pé preparando para ir viajar. Mas ali todo mundo próximo. Sim. E o que é estranho, ele fala que eu envenenei ele, porém, ele internou, saiu da internação, voltou para minha casa e ainda comeu da comida que eu fiz. Sobre esse episódio aí que o Ailton alega que você envenenou ele chegou a comentar com você o que acharam no exame dele? Ele falava de suspeita de tomar Zolpidem, que eu tinha dado Zolpidem para ele, era o que ele falava na época. Aí depois ele mesmo falou que por conta dele fez um exame toxicológico e no exame toxicológico apresentou o Zolpidem que ele já tomava. Carol, quando o Denis passou mal e que teria, como eu te falei, como o doutor Elias falou aqui, hoje é tão somente sobre a morte do seu Denis. Mas eu vou te perguntar o seguinte, porque entendemos a situação da família aqui hoje, mas eu pergunto para você em relação à internação, que eles falaram aqui, alegaram, relataram aqui, que você não teria avisado. Você tentou avisar a família da internação do Denis? Sim. O Denis, nessa internação, o Denis começou a passar mal no sábado. Ele deu diarreia e dor de barriga igual ele dava sempre. Já era normal essas passadas de mal dele. Levei ele na Unimed e voltei com ele para casa. Quando chegou no domingo de manhã que a gente voltou para casa, dei um banho nele e foi tomar os remédios que o médico tinha passado. Aí nisso ele desmaiou. No que ele desmaiou, eu voltei com ele para o hospital.
E quando foi medir a saturação dele estava muito baixa. Aí os médicos já correram, fizeram uma tomografia e constatou que deu uma pneumonia aspirativa, que essa pneumonia aspirativa é vômito que volta para o pulmão. Aí nisso fez o trâmite para internar ele no CTI, fez os exames que precisava. Assim que eu fiquei sabendo o que estava acontecendo, eu já liguei para a família dele. Primeiro eu liguei para o irmão não me atendeu. Liguei para o pai não me atendeu. Consegui falar primeiro foi com a irmã, mas eu já vinha tentando ligar desde mais cedo. E nessa internação, o Denis ficou uma semana internado no CTI e tanto eu quanto a família conversava com os médicos, ia visitar ele. Carol, em relação ao suposto frango, jurados, acredito que nós vamos falar no debate, mas acredito que eles devem lembrar que já foi dito aqui mais cedo. Você também comeu do frango? Sim, tanto eu quanto meus cachorros. E tanto eu quanto meus cachorros também ficou ruim de diarreia. Você também teve atendimento médico? Sim, no sábado eu tive. Tá, doutora? Outra questão, Carol. Quando o Denis ganhou alta, a família de Denis ficou um período na sua casa? Sim, depois que o Denis ganhou alta, eles ficaram por mais uma semana lá em casa. E todos os dias quem cozinhava era eu, eles comiam da minha comida, Bebiam normalmente? bebiam normalmente. Tanto que nessa internação, o pai dele ainda me agradeceu por ter cuidado do Denis. Ele pediu desculpa por todo o mal-entendido. Quando você fala família, é o pai, a mãe, A irmã e o irmão. o irmão mora do lado. Sim. Quem pegou na sua casa? A mãe, o pai e a irmã. Outra coisa que eu também não tem muito a ver com os fatos, mas foram falados aqui, vou te perguntar. Você e Denis trabalhavam na mesma empresa. Sim. Como que é essa história aí de que o Denis foi rebaixado, de que o Denis mudou de setor? Eu acredito que você é a pessoa mais indicada para falar isso, porque você trabalhou lá dentro. E, inclusive, isso aí pode ser objeto até de pesquisar, né? A empresa deve ter esses arquivos lá. Como que foi isso? Sabe? Em 2021, ele era responsável pelo setor 1. O forno 1 estava em reforma. Não lembro a data, mas reativou o forno depois da reforma. E nisso ele já estava fazendo os tratamentos psiquiátricos dele, tomando os remédios, inclusive. E nisso ele tinha os sinais dele de sonolência, de lentidão, um pouco de lerdeza. Quando foi em 2022, ele ainda estava fazendo o tratamento, teve um problema no alto-forno de fissuras no refratário do forno, ocasionando um vazamento. Esse vazamento gerou um prejuízo porque o forno ficou parado para reforma. E nisto, assim que conseguiu resolver o problema, não sei por qual motivo, mas se foi por causa disso, mas foi muita coincidência, mudou ele para o TG, que era um setor que na época eu iria ajudar ele. E nessa mudança de cargo, né? Rebaixado, Denis foi irritado, ficou nervoso, como é que foi isso? Não gostou? Não, o Denis não gostou, ficou bastante chateado, porque ele gostava muito do que ele fazia. Ele achou uma falta de respeito com a profissão dele de estar rebaixando ele. O salário dele se manteve, mas ele achou uma falta de respeito em estar se rebaixando na carteira de trabalho dele, porque ele voltou a ser coordenador de produção. Então ele ficou bem chateado. Tanto que na época que ele foi rebaixado, eu cheguei a comunicar à mãe dele porque eu sabia que ele poderia voltar
A depressão profunda de novo, Qual a resposta que você teve da família? que o Denis não tinha nada. Carol, em relação à parte financeira sua e do Denis, Denis tinha dívida, tinha contraído dívidas? Sim, tanto que ele tinha um empréstimo, ele tinha tido um problema com o carro, quem teve que emprestar o dinheiro foi o pai dele. Ele não estava conseguindo administrar as dívidas dele. Carol, como que era feito a divisão de despesas de casal lá na sua casa? O Denis pagava a conta do carro e da casa, a conta da moto e todas as contas da casa e despesa eram minhas. Você fala as contas da casa, é o quê? Água, luz, internet e as contas do mercado. Tem que fazer. Sim. Quando você saiu da sua casa, né, na casa da sua mãe, para ir morar com ele, você tinha necessidade de ir para a casa de um homem para ele te sustentar? Não, tanto que eu já me sustentava sozinha. Antes de você ir morar com ele, você já trabalhava? Sim, já trabalhava. Foi particular? Particular. Eu. Quando você conheceu o Denis, você já era independente financeiramente. Já era formada, trabalhava independente financeiramente. Não precisava de homem nenhum para Não, não. Sempre Tanto que o Denis nunca me sustentou. As minhas contas sempre fui eu que paguei. As contas dos cachorros também sempre fui eu que paguei. Carol, você obrigou o Denis a te levar para morar com ele? Não, foi uma decisão nossa. Você foi obrigada a assinar a união estável? Não, ele assinou por livre e espontânea vontade. É, em algum momento da sua convivência com o Denis, esse período aí, foi 4 anos, né? Quase 5 anos. Morando juntos, dividindo despesas. Algum momento deles te dava dinheiro, Não, nunca. dinheiro para sua conta, Nunca. pagava sua fatura de cartão de crédito. Nunca. É, nos últimos 6 meses antes da morte do Denis, né, algum dia Denis mandou um Pix para você? Ô, Carol, vou te mandar aqui R$ 100 para você fazer um cabelo? Não. O seu relacionamento com o Denis, você pode dar um relato como que era? Era um relacionamento normal. A gente tinha umas nossas brigas de casal, mas era um relacionamento normal. Eu não privava ele de fazer as coisas. Tanto que toda sexta-feira ele saía com os amigos dele, ele ia jogar bola, depois do futebol eles iam beber. Nunca privei ele de nada. Tem um outro assunto também que talvez possa ser levantado aqui, já vou adiantando, para você tirar aqui, tá vendo? Eles acusam você de ter dado um mata-leão no tempo. Isso foi filmado por alguém? Sim, pelo pai do Denis. Lembra qual foi o teor das falas do pai de Denis? Só se lembra. Não, não lembro, mas eu lembro que ele estava debochando no vídeo. Só quanto era o salário dela? Adiantando aí, você lembra quanto que era o seu salário lá na Metalcida? 4.500. E o Denis? 8. Agora, acredito que os jurados vão fazer algumas perguntas, né? Para mim já está tranquilo, eu te agradeço. Também está. Não, obrigada.
Uhum. Bom, tá gravando, Dudu? Eu vou transmitir algumas perguntas dos jurados, tá? Primeira pergunta, a senhora já tinha ido à rodoviária de Itabirito antes dessa situação? Não, nunca tinha ido. Quando eu e o Denis ia para Ponte Nova, a gente costumava parar em outro lugar, lá em Cachoeira do Campo. Tá.
A senhora sabe se Betim é mais perto de Itabirito do que de Ponte Nova? Eu acho que fica no meio do caminho, por causa que de Betim até Itabirito dá 1 hora e pouquinho, e depois para chegar em Ponte Nova é mais 1 hora e meia. Entendi. E quando tem algumas perguntas que se correlacionam, senhores jurados, talvez eu não faça exatamente do mesmo jeito que está, mas que estão correlacionadas, tá? Quando o Denis ligou dizendo que estava passando mal, tá? A senhora, por que a senhora não ligou para o SAMU? Porque o Denis, ele já tinha me mandado uma mensagem de áudio falando que tinha cagado e tinha melhorado. Então eu não imaginava que ele estivesse ruim. E também não passou pela cabeça da senhora ligar para os familiares dele, considerando essa circunstância dele ter falado que estava passando mal? Não, porque já era habitual ele passar mal e sempre ele me esperar para socorrer. Tá. A senhora mencionou que antes tinha uma boa relação com a família dele, não é isso? Isto. A senhora sabe por que que a família dele chegou acusando a senhora? Foi quando ele começou a entrar em depressão. A família dele nunca aceitou a depressão dele. Mas no dia da morte dele. Desde que o Denis começou a entrar em depressão, que ele dava os mesmos sintomas que ele exagerava na bebida. Aí ele dava diarreia e vômito. Desde então a família já me acusava de envenenamento. E eles fizeram isso sem saber o que tinha acontecido? Sim, só pelo fato de eu falar que o Denis já tinha morrido, eles já falaram que eu tinha envenenado ele. Eles ainda não tinham conversado com a polícia, com ninguém sobre o ocorrido? Não, eles tinham acabado de chegar na UPA. Tá. E em relação ainda mais ou menos nesse contexto, no dia anterior à viagem dele, ao falecimento dele, tá? Estava tudo normal? Sim, tanto que toda sexta-feira ele costumava ir jogar bola e chegava tarde em casa. Na sexta-feira, antes do falecimento dele, ele chegou cedo, levou cerveja e churrasquinho para comer comigo. Vocês ingeriram bebida alcoólica no dia anterior à morte dele? Sim, na sexta-feira à noite. Foi uma ingestão exagerada ou foi pouca coisa? Pouca coisa. Tá. Era de costume, quando o Denis passava mal, dele te pedir para buscar o carro? E buscar o carro foi a primeira vez, porque as outras vezes ele passava mal em casa. Ele pedia para mim levar ele na Unimed. Ele nunca tinha passado mal fora de casa das outras vezes. Não, fora de casa foi a primeira vez. Tá. Agora, um pouco do contexto do relacionamento de vocês, tá? Em algum momento, a senhora se sentiu insegura no relacionamento, questão de ciúmes, alguma coisa do tipo? A gente tinha nossos ciúmes normais, tanto eu quanto ele. Mas, assim, o Denis já tinha falado que queria separar de você, alguma coisa do tipo? Sim, já brigamos, já falamos que queria separar, tanto eu quanto ele, mas a gente voltava a ficar bem. Já acontecia violência física, da senhora contra o Denis? Não, nem eu contra ele, nem ele contra mim. Nem ele contra a senhora, nem a senhora contra ele. Não. Tá? E esse motivo desse mata-leão no Denis? Tanto eu quanto ele, a gente tinha bebido muito e foi por ciúmes. Mas foi os ciúmes das duas partes. Essa foi a única situação de violência física entre vocês? Sim. E aí a senhora deu mata-leão nele, ele fez alguma coisa contra a senhora? Ele tinha me dado um empurrão. O Denis já tinha comentado alguma coisa sobre suicídio? Sim.
Por algumas vezes que a gente já brigou, ele já saiu de casa até com faca, falando que se mataria, falando que estava cansado da vida. Já fez algum ato de execução anterior? Quando ele passou mal, em 2022, que ele teve essa pneumonia aspirativa, coincidência, todos os remédios antidepressivos dele, que estava lá em casa, sumiu de lá de casa. Tanto que, na época, o médico até suspeitou de autoextermínio. Só que, depois disso, ele até abandonou o tratamento. Deixa eu ver, acho que essas aqui todas eu já fiz. Agora, uma última questão. Em relação ao celular do Denis, tá? Que ficou com a senhora e que depois a senhora entregou para a polícia depois, mas não entregou no dia. A senhora falou que ele estava com vômito. Sim, estava todo sujo de vômito. Como que a senhora limpou esse celular? Com papel toalha. A senhora jogou água? Não, somente papel. A senhora verificou se o celular estava funcionando? Não, como eu não tinha a senha dele, eu nem mexi no telefone, não. O celular estava ligado quando a senhora recebeu ele? Sim, estava ligado. A senhora chegou a desligá-lo ou ele acabou a bateria? Ele Como é- acabou a bateria e desligou sozinho. E a senhora não carregou nem Não, não carreguei. e não jogou água nele para limpar? Também não. São as perguntas, né, que foram feitas aqui, formuladas pelos jurados. Mais alguma questão, senhores jurados? Não? Então, declaro encerrado o interrogatório da ré.